Depois de ser hospitalizada e em seguida me recuperar na casa dos meus pais, devido a uma doença contraída do meu marido, eu retornei ao nosso apartamento depois de muito tempo e encontrei uma pilha de correspondências. Entre elas havia um aviso de rescisão para o meu marido Shao. O que havia acontecido? Tentei ligar para ele. Mari, o que há? Ligando no meio-dia? É apenas algo sobre o que preciso falar. Onde você está agora? No trabalho. Estou em uma viagem de negócios em Seattle hoje. Você tem algo para dizer? Estou em reunião. Me ligue mais tarde, ok? Eu respondi fraca e reflexivamente e a chamada terminou. Isso é ridículo. O que ele está fazendo? Confusa, liguei para o meu antigo chefe. Depois de ouvir a história, o meu chefe ficou surpreso e explicou. E então ele disse: Mari, você está planejando ficar na casa dos seus pais? Sim, estou pensando em me divorciar dele. Veja, que tal nos unirmos? Senti uma chama de retaliação contra o mar desconhecido se acender dentro de mim. Meu nome é Mari, uma dona de casa de 38 anos. Embora atualmente não esteja trabalhando ou fazendo trabalho em tempo parcial, o que você chama uma dona de casa se recuperando na casa dos pais. Cerca de 6 meses atrás, desmaiei no trabalho e fui levada às pressas para o hospital para uma cirurgia. A recuperação pós-cirúrgica foi boa, mas devido a vários motivos deixei a empresa em que trabalhava. Agora, passo meus dias me recuperando na casa dos meus pais no estado vizinho. Eu costumava trabalhar na mesma empresa de comércio que o meu marido, Shao. Conheci Shao há 10 anos. Ele era um membro promissor do departamento de vendas e eu estava no departamento administrativo. Não tínhamos nenhuma interação particular antes, mas por algum motivo começamos a namorar depois da festa de Ano Novo da empresa. Nesta grande empresa, era costume alugar um salão de hotel para uma festa de gala. O início do nosso relacionamento foi quando ambos ganhamos um jogo de bingo durante a festa. 2 anos depois, nos casamos. Talvez minha idade, está perto dos 30, nos tenha influenciado na decisão de me casar. Ele veio à casa dos meus pais, uma tradicional marcenaria no estado vizinho, para pedir a bênção deles. Naquela época, meu irmão, vários anos mais velho que eu, disse: se você deixá-la infeliz, não vou deixar barato. Ainda lembro de sua presença intimidante. Meu irmão já era casado e sua esposa alegremente me chamava de complexo de irmã, porque ela era sempre doce e preocupada comigo. Sim, eu nasci e fui criada em tal lar. Meus pais, avós, meu irmão e sua esposa e seus filhos, e não só. Também tínhamos artesãos morando conosco. Nossa propriedade familiar é vasta. Na verdade, é protegida por uma floresta. Eu sempre amei o som das folhas da floresta farfalhando ao vento e o estalar das folhas se batendo uma nas outras. Eu teria gostado de me tornar um artesã também. Mas infelizmente eu era desajeitada e também não muito forte. Trabalhar com madeiras duras é uma tarefa bastante árdua. Nossa família lida com tudo, desde artesãos delicados em madeira macia até obras robustas em madeira dura. Meu pai é bem conhecido na região por seus delicados artesanatos. Seus delicados trabalhos são verdadeiramente lindos. Por outro lado, meu irmão, seguindo os passos de nosso avô, trabalha com cortes robustos e rudes de madeira vermelha. A diferença está no pré-processamento das madeiras macias e duras. Meu pai prepara e armazena madeiras macias em pequenos e grandes pedaços antes de esculpir para fazer uma variedade de trabalhos. Mas não é só isso. Ele uma vez criou uma grande escultura por encomenda de uma cidade. Foi impressionante, uma mistura de delicadeza e ousadia. Enquanto isso, os trabalhos de madeira dura do meu irmão são principalmente itens práticos, como móveis, mesas resistentes, baús e armários. Às vezes, as pessoas encomendam especialmente itens que eram comuns no passado, mas que não são mais feitos, recriando coisas que eram comuns na era antiga, mas que desde então desapareceram. Meu irmão cresceu assistindo ao trabalho de nosso avô e escolheu este caminho em vez do meu pai. Seus móveis são realmente incríveis, pois ele corta madeira de bordo e nós com precisão para tamanhos exatos e as encaixa juntas sem pregos. Seu trabalho é verdadeiramente admirável. Mas Mari, não se aproxime demais só porque é interessante. Meu irmão muitas vezes me alertou quando perguntava por quê. Ele explicou que o bordo e a nós são realmente difíceis de cortar. Você se corta se não tiver cuidado. As mãos do meu irmão haviam endurecido depois de anos de treinamento, resistentes a cortes. Mas eu me lembro de cortar meu dedo em uma serra ao tentar ajudar meu irmão. Ele fez um grande estardalhaço sobre isso. Se eu não fosse tão desajeitada, teria feito também antes daquilo. Eu não tinha força física de fato, isso era verdade.
Colher, carregar, cortar, descascar, essas tarefas exigem uma quantidade significativa de força física. Essa foi outra razão pela qual desisti. Por que desisti? Encontrei um emprego fora e eventualmente me casei. Mas agora eu me pergunto se esse casamento estava realmente indo bem. Cerca de 6 meses atrás, adoeci. Eu tinha alguns sinais de desconforto físico, mas não conseguia contar para Shao, que estava sempre ocupado. Não era só Shao, também eram meus sogros. Nós estávamos casados há 7 a 8 anos, sem ter filhos. Meus sogros tão gentis sempre diziam que as crianças são uma bênção, que não podia ser evitado e eu não queria preocupá-los ainda mais. Ambos estávamos ocupados com nossos trabalhos e eu nunca toquei no assunto de começar uma família. Na verdade, eu nunca quis. Então, talvez seja por isso que nunca tivemos filhos. Eu estava quase resignada com isso e vinha negligenciando a realização de exames ginecológicos. Então, um dia, desmaiei repentinamente no trabalho com dor abdominal grave, febre e pressão baixa. Quando voltei a mim, estava em uma cama de hospital. Meu corpo doía da anestesia. O médico disse que eu tinha desenvolvido peritonite. Fui levada às pressas ao hospital para uma cirurgia de emergência. Fiquei chocada com o que tinha acontecido comigo. Claro que minha saúde não estava ótima, especialmente em relação a questões ginecológicas. Eu sempre tive períodos difíceis, então pensei que o desconforto era apenas parte disso. Mas eu estava errada. Você está com uma DST inesperada, e a doença que se seguiu a ela se chama cervicite e, em seguida, inflamação na área pélvica, levando à peritonite. O médico disse. Eu também havia percebido isso mais tarde, então ele também foi urgentemente testado positivo. No caso dele, ele simplesmente não desenvolveu nenhum sintoma. Desde que me casei, não. Até alguns anos antes disso, eu não tinha me envolvido com nenhum outro homem, e os sintomas começaram a aparecer cerca de 1 a 2 anos atrás. Se esse for o caso, a única pessoa que poderia ser responsável é Shao. Shao disse que foi difícil quando fui hospitalizada, mas ele nunca mencionou mais nada além disso. No entanto, aqui estava eu agora, definitivamente incapaz de ter filhos por causa disso. Estava frustrada, mas naquela época ainda não havia confrontado-o sobre isso. Era difícil acusá-lo de pegar algo em algum lugar, mas naquela época eu não tinha coragem. Tentei me forçar a acreditar que, mesmo que fosse uma aventura de uma noite, ele estava apenas extravasando sua cobiça reprimida em meio ao seu agitado cronograma. Como eu era ingênua em pensar em mim. Percebi mais tarde que, afinal, ele estava com outra pessoa e que, durante minha internação hospitalar, eu estava na maior parte do tempo sedada. O fato de eu ter contraído uma DST e me tornado infértil pesou muito sobre mim. Eu havia decidido ter filhos, mas isso foi porque nosso relacionamento como casal havia esmaecido, e não por causa de quaisquer problemas físicos. Eu nunca pensei que seria o meu corpo a colocar um fim nisso. Passei meus dias no hospital, deitada, melancolicamente na cama. Muitas vezes olhando pela janela sem motivo. Minha mãe veio do estado vizinho para ficar comigo. Mas, dada a natureza da minha doença, acabamos falando muito pouco. Então, certo dia, Shao entrou em contato para dizer que viria me visitar. Perguntei-me por que ele estava vindo durante o dia, mas fiquei feliz. Eu tinha sido hospitalizada e afastada do trabalho por um tempo. Além da minha mãe, eu não tinha visto nenhum rosto familiar. Meu chefe havia me visitado uma vez, mas a conversa foi de certa forma desconfortável, pois ele hesitou em falar sobre a minha doença. Meus colegas do mesmo departamento provavelmente estavam ocupados desde que eu estava ausente, então ninguém me visitou. Isso era compreensível. Ainda assim, eu estava muito solitária na época. Então aguardei ansiosamente a chegada de Shao, espiando pela janela. Observei cada ônibus que entrava, examinando cada pessoa que descia. Então um carro parou em frente ao hospital e uma figura familiar desceu. Era Shao. Será que ele tinha pegado uma carona com um colega? Enquanto observava, arfei. Shao caminhou em volta para o lado do motorista do carro e beijou uma mulher através da janela. Em seguida, quando ele se afastou, a mulher do carro se inclinou um pouco e acenou para ele. Disse a mim mesma que era um engano. Uma estranha. Meus olhos certamente estavam pregando uma peça em mim. Pensando assim, voltei para minha cama. Logo Shao entrou e perguntou como eu estava me sentindo hoje. Oprimi o impulso de perguntar por que ele estava lá e me envolvi em conversa com ele. No entanto, estranhamente, ele nunca mencionou minha doença. Ele deve ter sido informado sobre isso e, como meu marido, foi instruído pelo médico a tomar medicação, uma vez que ele provavelmente era a fonte da infecção.
Ainda assim, ele nunca direcionou a conversa para essa direção. Ele não se desculpou comigo, nem mesmo uma única palavra. Sua atitude de preocupação parecia excessivamente confiante. Não conseguia entender o que ele estava pensando. É por isso que eu não conseguia trazer-me a perguntar a Shao sobre o que eu tinha visto do lado de fora da janela. Mesmo que eu o confrontasse, tinha certeza de que Shao apenas ignoraria com naturalidade. Estava convencida disso, e depois que Shao saiu, não tinha muito o que fazer além de descansar e pensar. Pensei sobre minha vida até agora e o que estava por vir e sobre Shao. Será que ele realmente estava sempre tão ocupado com o trabalho que não conseguia voltar para casa? Por que ele não parecia querer filhos? E qual seria o futuro? E agora o que fazer? Como poderia encarar os pais tão gentis dele e dizer-lhes que não posso ter filhos? A causa era sem dúvida Shao, mas continuei me culpando. Então, um certo dia, meu irmão e cunhada vieram me visitar. Eles vieram para dar um tempo para minha mãe, que tinha ficado comigo o tempo todo. Você parece surpreendente bem, Mari, disse minha cunhada me abraçando. Quando ouvimos que você desmaiou e passou por uma cirurgia de emergência, ficamos todos em pânico, disse meu irmão, segurando alguns itens pessoais que minha mãe havia pedido para ele trazer. Foi horrível. Como ele está? Ele disse olhando em volta com nojo. Seu trabalho continua ocupado como sempre, afinal, ele é o chefe do departamento de vendas. Mas ainda assim, meu irmão parecia insatisfeito. Ei, Mari, que tal você não voltar para o seu lugar logo depois que receber alta? Porque você não vem ficar conosco por um tempo? Mamãe e papai estão preocupados com você ficando sozinha em casa. Isso mesmo, você pode simplesmente relaxar e ter suas refeições trazidas para você por um tempo. Pensei que isso pudesse ser uma boa ideia. Não achei bom ficar sozinha e perdida em pensamentos depois de receber alta. Mudei alguns dos meus itens pessoais e meu computador da minha casa para o lugar do meu irmão. Expliquei a Shao que queria me recuperar por um tempo e também que estava pedindo demissão do meu emprego. Sim, você deve descansar. Sua resposta parecia tão distante para um assunto tão significativo. E ainda assim, não conseguia perguntar a ele onde Shao havia contraído a doença. Quanto ele havia brincado antes de nos casarmos ou mesmo depois? Quem era a pessoa que o levou de carro? Havia tantas coisas que eu queria perguntar, mas naquela época eu tinha muito medo de perguntar. De volta à casa dos meus pais, comecei a dormir em uma das pequenas casas separadas na casa dos meus pais. Existem várias pequenas casas separadas apenas para dormir. Elas são destinadas a jovens artesãos para morar. Nossa casa de família, localizada em uma área rural do estado vizinho, longe do centro da cidade, era muito remota para que os jovens artesãos pudessem fazer a viagem diária. Está localizada em um ambiente um pouco removido de áreas populosas. Você precisaria de um carro para qualquer viagem de compras. Eu não tinha carteira de motorista, então minha cunhada me levava com ela quando saía. Meus pais disseram que eu poderia dormir na casa principal, mas lá estavam os 3 filhos do meu irmão, uma menina e 2 meninos, todos em idade escolar primária e cheios de energia. Nesta área, as crianças precisavam correr morro acima com suas bicicletas para se encontrar com seus amigos vizinhos. Quando essas crianças voltam para casa, fazem bastante barulho. Eu tive que ligar para ele agora. Depois de alguns toques, ele atendeu. Mari, o que foi? Ligando no meio do dia? Sua voz soou levemente irritada. Ah, só algo que preciso conversar. Onde você está agora? No trabalho, estou em uma viagem de negócio em Seattle hoje. Você tem algo a dizer? Sim, uma viagem de negócios. Do que ele está falando? Estou em uma reunião, me ligue mais tarde, ok? Eu respondi reflexivamente, fracamente, e a ligação acabou. Viagem de negócios? Reunião? Eu estava confusa. Depois de pensar um pouco, liguei para meu ex-chefe e fiquei surpresa com o quão rapidamente ele atendeu. É a Mari Ingram, faz um tempo. Eu podia ouvir vozes barulhentas ao fundo. Meu ex-chefe se moveu para um local mais silencioso e então começou a falar novamente. O que foi? Enviamos seu documento de impostos faz um tempo. Ah não, estou na casa dos meus pais há bastante tempo e acabei de voltar hoje para fazer alguns afazeres. Ah, entendo. Sim, e hoje notei a correspondência de vocês, sobre o aviso de demissão do meu marido. Meu ex-chefe parecia incerto sobre como responder. Mari, você não sabia? Sabe que Shao vazou informações confidenciais de clientes para uma empresa rival? Fiquei chocada. A história que meu ex-chefe estava contando parecia uma piada para mim, que tinha ficado quietamente se recuperando na casa dos meus pais. Estive descansando em casa, então essas são realmente notícias chocantes para mim. Ouvi um suspiro exasperado.
Meu ex-chefe explicou que Shao foi rumoreado estar envolvido com Yvonne, uma secretária de seu departamento. Ao mesmo tempo em que Shao desapareceu da empresa, Yvonne também sumiu. Evidências de vazamento de informações foram encontradas no computador de Yvonne. Então Shao estava envolvido com Yvonne. Pode ser o contrário. As garotas do departamento de secretarias disseram que Yvonne tinha um namorado fora da empresa. Uma armadilha de mel, então. A mulher que levou Shao ao hospital naquela vez poderia ter sido Yvonne? Acabei de ligar para meu marido mais cedo. Ele atendeu? Meu ex-chefe parecia surpreso. Shao provavelmente não está atendendo ligações da empresa. Pensei que ele tivesse dito que estava em uma viagem de negócios em Seattle com um cliente. Entendo. Meu ex-chefe parecia estar pensando profundamente. Mari, você está planejando ficar na casa dos seus pais no futuro previsível? Sim, voltei para conversar com ele sobre isso. Parei. Uma vez que eu diga isso, tudo acabará. Estou pensando em me divorciar dele. Entendo. E quanto a nos unirmos então? O que meu ex-chefe propôs a seguir foi muito atraente. Verifiquei itens faltando no quarto, peguei o que precisava e primeiro fui até o cartório para pegar os papéis do divórcio. No entanto, peguei 2 cópias desta vez. Assinei e carimbei uma e deixei sobre a mesa. Não era para ser usada como tal. Era apenas uma declaração das minhas intenções. Sobre ela, coloquei o envelope com um aviso de demissão. Também comprei uma câmera e microfone um pouco melhores no caminho de volta. Minha cunhada, que veio me buscar na estação, disse: "Fiquei surpresa que você voltou no mesmo dia. O que aconteceu é uma longa história. Contarei para você depois." Mesmo? Mas você parece meio animada. Será que estou? Talvez eu esteja. Devo estar um pouco exaltada. E quando voltei para casa, imediatamente contei para minha família sobre a proposta do meu ex-chefe. Todos em casa mostraram raiva em relação a Shao quando ouviram a história. O que é isso? Isso é terrível. Então você está planejando se divorciar dele, Sim. O cheiro da outra mulher estava por todo aquele quarto. Não sei onde ele está agora, mas não acho que ele tenha visto o aviso de demissão. Talvez esteja fugindo. Mas o que você vai fazer? Há uma chance dele não voltar, certo? Ele ainda não bloqueou minhas ligações. Parece que está bloqueando as ligações da empresa, no entanto. Então contei a todos sobre a proposta do meu ex-chefe. Isso é ótimo. Então podemos fazer isso aqui, certo? Devo contar para os nossos jovens trabalhadores também. Por favor, faça. Apesar de tudo, ele na verdade é bastante covarde. Cerca de meio mês depois, Shao e Yvonne finalmente vieram para a casa da nossa família. Bem, mas como se tivessem sido trazidos para cá. Foram guiados para a varanda e chegaram lá na espaçosa sala de estar. Lá estavam artesãos usando casacos de nosso ateliê. Junto com meus pais, meu irmão e sua esposa, o advogado que contratei para o divórcio já esperava. O ex-chefe, um advogado associado à empresa, Shao, Yvonne e outro homem chegaram. Os 3 pareciam solenes, mas enquanto os rostos de Shao e Yvonne estavam cheios de medo, o outro homem parecia bravo. Primeiro, vamos discutir o caso do divórcio do casal Ingram. Começou meu advogado confrontando Shao com as razões para o divórcio. Primeiro foi o caso dele com Yvonne. Quando Mari ligou no outro dia, Shao, você disse que estava em Seattle a negócios. Mas naquele momento você já tinha sido demitido da empresa. Estou certo? Isso é a prova do caso? Não, essa é apenas um detalhe extra. Um detalhe extra? Sim, o caso é uma razão para o divórcio. Mas o que mais preocupa Mari é que, Shao, você transmitiu uma doença sexualmente transmitível para ela. Espere, uma doença sexualmente transmissível? Naquele momento, Yvonne fez um som tolo. O que quer dizer com isso? Você não sabia sobre isso? Perguntei a Yvonne em um tom calmo. O que quer dizer? Porque fui hospitalizada por clamídia, que peguei dele e piorou para peritonite. Clamídia, você disse? Yvonne de repente se virou para olhar para Shao, aparentemente entendendo o que significava. Sim, e como resultado me tornei completamente infértil. Mas você ainda é jovem, então se teve tal relacionamento com ele, deveria se tratar logo, certo? O quê? O suor irrompeu no rosto de Yvonne. Ela olhou em volta para os 2 homens. Por que não me contou sobre isso? Yvonne murmurou ressentidamente para Shao. Eu já tinha começado a tomar medicamentos naquela época. Você começou a tomar quando foi ver sua esposa, certo? Então, e quanto a mim? Então você estava envolvido antes disso. O advogado interveio calmamente. Bem, é assim. Dion, o outro homem, os encarou com nojo. Definitivamente disse a esse cara para conseguir informações, mas nunca falei para trazer de volta uma doença. E você é? Perguntei. Bem, agora é a minha vez de explicar. Meu ex-chefe se inclinou para a frente. Esse é o Tanner,
o gerente assistente na sede da empresa que absorveu nossa empresa falida recentemente. Tanner apertou minha mão firmemente. Por que o Sr. Tanner está aqui? Isso porque... Não, deixe-me explicar. Estava usando Yvonne, com quem estava saindo, para reunir informações sobre sua empresa. Então, você e Yvonne estavam espionando? É apenas uma desculpa de um patife, mas nunca a instruí a fazer nada específico. De fato, como a própria pessoa disse, é apenas a desculpa de um patife. Então Yvonne estava envolvida com Shaw a esse ponto. Considerava isso como uma possibilidade, mas estava saindo com ela, afinal. Ele provavelmente não pensou que ela iria tão longe. Como resultado, as informações de vendas que Shaw trouxe nos deram benefícios consideráveis. Em suma, parte da razão pela qual nossa empresa faliu está bem aqui, disse meu ex-chefe amargamente. Bem, na verdade, esta empresa absorveu a nossa, então, além da administração, não houve muito dano. Na verdade, parece que pode ser melhor do que a administração anterior. É isso. Suspirei de alívio, pensando em meus ex-colegas. De fato, adotar essa abordagem foi um erro. O que vai e volta, disse o Sr. Tanner com um sorriso amargo. Talvez, Sr. Tanner. E sim, infelizmente não tenho me sentido bem ultimamente e fiz alguns exames. E claro, Yvonne ofegou em choque, seus olhos se arregalando. Isso mesmo, você transmitiu para mim, então eu... Yvonne começou a tremer. Bem, pelo menos foi descoberto cedo. Mas há quanto tempo vocês estão envolvidos? Alguma coisa ginecológica vem à mente? Depois de resmungar por um tempo, Yvonne de repente balançou a mão e deu um tapa no rosto de Shaw. O que está fazendo? Cale a boca, é sua culpa. Por que não me contou? Porque é uma doença difícil de falar sobre, interveio meu advogado. Não sabemos onde foi contraída, mas está claro que Shaw transmitiu a doença para Mari. A principal razão para o divórcio será essa. Estaremos buscando o divórcio e pensão alimentícia de Shaw, não pelo caso. O caso obviamente está incluído. Você contraiu a doença de outra pessoa. Mas e se Mari tivesse? Pelo menos até ela desistir de ter filhos. Frequentei assiduamente o ginecologista para me certificar de que não havia problemas comigo. De fato, não houve muitas ocasiões para intimidade, mas não era inexistente. Levou cerca de 1 ano desde a infecção até ficar nesta gravidade. Fui informada que coincidia com quando desisti de ter filhos e comecei a pular as consultas ginecológicas. Você sempre estava fora em viagens de negócios? Eu sei lá onde estava, ou o que estava fazendo, mas obviamente estava com outra pessoa, não estava? Os registros de nossa empresa mostram que não designamos tantas viagens de negócios para você naquela época, acrescentou o meu ex-chefe. Também planejamos processar você e Yvonne por vazar informações confidenciais de negócios. É por isso que trouxemos o advogado associado à nossa empresa aqui. Eu também, claro, não foi para isso que você foi originalmente solicitada, mas eu apenas, bem, em relação ao caso de Yvonne, assumimos alguma responsabilidade. Podemos defendê-la, até certo ponto nesse assunto. No entanto, não posso perdoar você, Shaw, pelo que fez, mesmo como amante, porque eu apenas fiz porque pensei que era o melhor para você. Você acha que se envolver em tais atividades pelo meu bem é aceitável? Havia maneiras mais inteligentes de lidar com isso, mas pensei que essa fosse a melhor abordagem para esse homem. Ouvi rumores de que ele não estava se dando bem com a esposa e era frequentador de prostitutas, e quando me aproximei dele, ele caiu tão facilmente. Você estava me usando com essa intenção? Claro, meu verdadeiro alvo sempre foi Tanner. O que acha? Ficar sério com um homem velho e casado como você, naquele momento? Pare com esse absurdo. Meu pai gritou, silenciando a todos. Sobre o que estão tagarelando, nossos artesãos ficaram eretos, encarando o trio desgraçado. Shaw, Mari claramente não quer mais ficar com você. Apenas finalize o divórcio. Sogro, sim, já informei seus pais ontem. Parece que você também tem fugido da sua própria casa. Seus pais disseram que não vão ajudá-lo de jeito nenhum. Verdade? Agora, por favor, assine isso. Meu advogado apresentou outro documento de divórcio na frente de Shaw. Foi quando aconteceu. Não, de repente, Shaw gritou alto, levantou-se e correu descalço para a varanda. Peguem ele, meu pai ordenou. Meu irmão e o artesão, com movimentos afiados pelo trabalho físico regular, foram rápidos. Nos movemos para a varanda, assistindo os homens correrem pelo amplo pátio, que também servia como área de oficina, em direção à floresta de bambu. Então um deles gritou, "Jovem senhor." Naquele momento houve um forte estrondo. Shaw tinha tropeçado em uma pilha de madeiras macias recém-cortadas. "Me ajudem!" Cedros recém-cortados, ainda pesados com água, caíram sobre Shaw. Se 20 ou 30 daqueles caíssem sobre alguém, suspirei profundamente depois disso. Shaw quebrou a perna e sofreu múltiplos ferimentos. Ele sofreu hematomas por todo o corpo.
Nosso divórcio transcorreu tranquilamente. Vendi o apartamento em que morávamos para pagar a pensão alimentícia de uma vez. Afinal, Shao tinha mais problemas financeiros pela frente com as reivindicações de indenização do meu ex-chefe. Estava indo para o tribunal e não estava claro quanto tempo levaria ou quanto ele teria que pagar. Como estava ferido e no meio de um processo, Shao lutou para encontrar um emprego. Quanto a Ivone, entrou em pânico quando encontrou os primeiros sintomas de clamídia em uma clínica ginecológica. Ela também foi demitida do emprego e enfrentou um processo por danos. Tanner havia encontrado um advogado para ela, mas o relacionamento deles havia terminado. Ao ouvir tudo isso, fiquei completamente consternada com as tentativas de Shao de minimizar a doença. Depois comecei a trabalhar como funcionária de relações públicas para o negócio da minha família, junto com a transmissão de vídeos. Gostava de promover o artesanato delicado do meu pai e os itens práticos robustos do meu irmão. Todos os dias comecei a filmar crianças fazendo artesanato simples de bambu. Pensando sobre minha saúde ainda me causava dor, mas não podia lamentar para sempre. Meus vídeos da floresta eram populares, recebendo comentários de telespectadores nacionais e internacionais. Pessoas de todo lugar apreciavam os sons que eu amava. Isso se tornou minha nova paixão. Recentemente também tenho tido conversas pessoais com um dos artesãos. Não estou pensando em novo casamento nem nada, mas quem sabe o que o futuro reserva. A floresta sempre oferece novos sons a cada dia. Quero continuar apreciando esses dias pacíficos. Shao eventualmente encontrou um emprego em outra cidade, mas continuou lutando com problemas de saúde e financeiros. Ouvi dizer que ele agora mora sozinho em um pequeno apartamento. Às vezes sinto pena dele, apesar de tudo o que aconteceu. Quanto a Ivone, ela permanece solteira desde o ocorrido. Continua trabalhando como secretária, mas em uma empresa diferente agora. Ela parece ter amadurecido e não se envolve mais em intrigas. Meu antigo chefe aposentou-se recentemente. Ele ainda mantém contato comigo de vez em quando para saber como vão as coisas. Sempre digo a ele que as coisas não poderiam estar melhores. Meu pai ainda trabalha seu artesanato, embora em um ritmo mais lento devido à idade. Meu irmão agora administra o negócio da família. Com a ajuda dele e dos jovens aprendizes, nossos produtos artesanais continuam populares. Um dos nossos artesãos, Hiroki, cortejou-me por algum tempo até que finalmente concordei em sair com ele. Estamos namorando há alguns meses agora. Ele é gentil e trabalhador, tudo o que Shao nunca foi. Ainda estou um pouco cautelosa sobre relacionamentos, mas Hiroki me faz sentir segura novamente. Continuo documentando os sons da floresta e compartilhando nas redes sociais. É uma grande sensação ver pessoas do mundo inteiro se conectando com algo que eu amo tanto. E quando não estou trabalhando, você ainda pode me encontrar passeando pela floresta com Hiroki, apreciando a beleza tranquila e os sons suaves ao nosso redor. A vida nem sempre é fácil, mas continuo me mantendo positiva. Tive minha parcela de dor, mas também muitas bênçãos. Mal posso esperar para ver o que mais a vida ainda tem reservado para mim. Onde quer que Shao esteja agora, espero que ele também tenha encontrado alguma paz. Se você gostou da história, por favor, dê um like e se inscreva no canal.